Olá, muito bom dia, o N1 está no ar. Eu agradeço a sua companhia. Vamos juntos até 1h. E nesta edição você vai ver que escolas municipais e estaduais deram início ao ano letivo hoje. Estudantes acordaram cedinho para voltar às aulas. Mas em Olinda, famílias se desesperaram com a notícia de que uma das escolas estaria fechada por falta de professores para os estudantes. Revoltados, eles fizeram um protesto e fecharam a rua no bairro de Passarinho. Vereadores do Recife rejeitaram o pedido de impeachment do prefeito João Campos, do PSB. A votação foi hoje na Câmara. Grupos a favor e contrários à gestão fizeram protestos em frente à sede do Poder Legislativo Municipal. Você vai ver também como funciona o trabalho eventual, que é quando você é contratado para trabalhos específicos. Existem direitos e deveres, tanto da empresa quanto do empregado. Começam hoje as inscrições para o FIES, o financiamento estudantil para quem pretende estudar em faculdade particular. Bora falar de alimentação? A sardinha é um alimento muito presente nas refeições. Mas você sabe quais são os benefícios desse peixe? O N1 vai te contar. E que tal uma receita com sardinha? Tem também. E é claro que tem assunto de carnaval. A roupa que o homem da meia-noite vai vestir este ano foi entregue ontem para celebrar esse momento todo especial e cheio de mistério. Teve festa no sítio histórico de Olinda. E a gente fala também das tendências de maquiagem para o carnaval e uma aula ao vivo de passos de frevo para você arriscar na festa deste ano. O N1 volta em 30 segundos, um instante só. Agora são 11h51 e mais de 500 mil estudantes de Pernambuco voltaram hoje às aulas. As escolas estaduais e municipais começaram a receber os alunos desde cedo. Agora à tarde, as aulas seguem para quem faz o ensino integral ou estuda no segundo turno. Em todo o estado, são cerca de 1.000 instituições públicas de ensino. Estamos com imagens ao vivo para você do Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, centro do Recife. A escola mais antiga em atividade de Pernambuco. Nela, estudaram os escritores Clarice Lispector, Ariano Suassuna e centenas de outros jovens que conquistaram uma vida de sucesso. Bom início de ano para todos os estudantes. E hoje cedinho, Lilian Oliveira acompanhou o retorno das aulas no Recife. Oi, Maristela. Hoje, mais de 111 mil alunos voltaram às aulas na rede municipal de ensino. A gente está numa escola que fica na Avenida Norte, no bairro de Casa Amarela. Cláudia é mãe do... Lauan. Ô, Cláudia, me conta como é que está a expectativa para essa volta às aulas, como é que foram as férias dele? As férias dele foi bem tranquila e ele está bem ansioso agora para voltar à aula. Para você, como é que vai ser esse momento? Porque quando eles voltam às aulas também é um tempo ali, né, que a família tem. Isso. Para mim, tá bom. Não tenho o que falar, não. Certo. Obrigada, Cláudia. Um ótimo ano para ele. E vocês, lindas, o nome de vocês? Maísa. E você? Laura. Maísa tem quantos anos? 9. E Laura? 8. Estão em que série? Quarto. Quarto. E você? Quarto. Também. Vocês são colegas de turma? Uhum. Já são amigas, então? Sim. Há quanto tempo? Há um ano. E vocês estão animadas para essa volta? Como é que tá? É bom. É ótimo. Eu tava muito feliz porque começou as aulas e eu gosto de todas as salas. Eu amo eles, né? Já tem essa amizade linda, né, Laura? É. Eu acho aqui muito bom, muito legal. Meus amigos são muito legais, mas às vezes uma pestinha. O que você gosta de estudar? É inglês, mas aqui não tem inglês, então matemática. Você tá toda estilosa, né? Quem foi que fez suas trancinhas? Foi minha mãe. Fez hoje ou já tinha feito antes? Tinha feito ontem. Fez ontem para acordar já pronta, toda bonita. É. Você, Maísa, também, toda bonita e maquiada. Quem foi que fez sua maquiagem? Eu. É vaidosa? Acordei umas 5h42 da manhã.
Para chegar aqui a tempo. Uhum. Então vai lá, boa aula para você, viu? Parabéns, um ótimo ano. Obrigada, Cláudia. Em Olinda também os alunos estão voltando hoje, as nossas equipes estiveram em algumas escolas, né? Os alunos também conversaram conosco. Eu espero que seja um ano bom, né? Porque é a volta e além disso é um ano novo, completamente diferente. É bem o meio do ensino médio, a gente já começa desde o ano passado prestando SSA. Esse ano muita gente também vai para experiência de Enem, isso. E aí a gente tem um apoio para o segundo ano e para essas outras provas também. Eu estou bastante animada e nervosa porque é terceiro ano do ensino médio, né? E realmente é muita responsabilidade. Tem muitas matérias e muitos professores novos, muitos alunos novos. Então a gente fica nervoso, mas eu espero que seja bastante produtivo para mim, porque eu espero, né? E estou batalhando para estudar e passar de primeira na faculdade. Então a gente deseja um ótimo ano letivo para todos esses alunos, que seja um ano de muita paz e de muito aprendizado. A gente volta ao estúdio. E com a retomada das aulas, o trânsito já vai ficando diferente, né? Bora ver então como é que tá a BR-101 no bairro da Macaxeira. As imagens já estão aí ao vivo para você. Do lado direito, os motoristas vão sentido Paulista. No lado esquerdo, sentido Cidade Universitária. Movimentação tranquila por aí, sem congestionamentos. A gente segue agora ali para a área central da cidade, Avenida Agamenon Magalhães, pertinho da Praça do Derby, para a gente observar esse movimento pertinho do meio-dia de quem está seguindo sentido Zona Sul da cidade. A gente observa aí a fila de carros, também a orientação de agentes da CTTU por ali e os pedestres esperando para atravessar, o movimento na parada de ônibus, esse movimento que a gente gosta de mostrar para você aqui no INE1, nesse fim de manhã, comecinho de tarde. Bora para Olinda, Avenida Pan-Nordestina, agora na sua tela, no lado direito. Os motoristas estão sentido centro do Recife, do lado esquerdo, sentido Paulista, sem sinais de lentidão, pelo menos nesse ponto que a gente está mostrando aí, dessa câmera que está instalada, pertinho do Fórum da Cidade. Estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para esse primeiro semestre. O programa oferece financiamento de até 100% para estudantes fazerem faculdade em instituições particulares. De acordo com o Ministério da Educação, serão disponibilizadas aproximadamente 67 mil vagas neste comecinho de ano. A gente fala agora com Natália Dielu, que tem outras informações para a gente. Oi, Natália, bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. As inscrições para o FIES vão até a sexta-feira, dia 6 de fevereiro. E aqui em Pernambuco são mais de 3 mil vagas para os estudantes, né, que quiserem ter acesso a esse financiamento, a esse benefício. A gente está ao lado de Rafaela Goulart, que é pró-reitora do Centro Universitário Tiradentes. Boa tarde, Rafaela. Explica para a gente um pouco sobre os critérios, né? Quem pode acessar, quem tem direito ao FIES? Olá, boa tarde. É muito importante esse programa. Esse FIES, ele veio para facilitar a vida do estudante, para aqueles estudantes que querem ingressar no ensino superior, principalmente o privado, né? Então tem algumas condições que precisa ficar atento justamente para atender esses pré-requisitos. Então precisa ter feito o Enem de 2010 para cá, né? Então a nota não, somando as 5 notas do Enem dele, não pode dar abaixo de 450 e nem ter zerado a redação. Outro critério que é muito importante, a população costuma ter uma certa dificuldade nesse, é a renda familiar. Então, a renda familiar bruta, ela não pode ultrapassar de 3 salários. Então, é importante que não é apenas o candidato e o estudante, e sim a renda familiar de todos que compõem aquela família, que moram naquela residência. É importante compor toda essa renda para contabilizar ali na inscrição do FIES. Mas existe também uma modalidade que é o FIES social, que reserva, né, uma quantidade de vagas, 50%, se eu não me engano, para quem tem uma renda ainda mais baixa para acessar as universidades particulares, né? Exatamente. Aí essa renda, ela até é um salário mínimo e meio. Então é uma excelente oportunidade. Ele traz realmente para o estudante que tem essa baixa renda essa possibilidade de ingressar no ensino superior, porque é a partir dali que ele vai traçar a carreira dele. Então o FIES social, ele veio também junto ao FIES. Então todos eles estão
com inscrição agora. Começamos hoje as inscrições e vão até dia 6. E é um programa junto ao Ministério da Educação. Ele incentiva, de fato, a essa classe social também, para que eles não deixem de sonhar com o seu ensino superior. E essa inscrição, você pode colocar mais de uma opção de curso, né? Exato. É importante reforçar que é tudo feito através do site, né? Então é acesso único.mec.gov.br. Acesso único.mec. Aparecendo aí para vocês. Pronto, acesso único.mec.gov.br e lá ele vai poder inserir todas as opções, as 3 opções de curso, toda a documentação, é tudo online. Então é preciso atentar cada inscrição e eles podem ir ajustando. Até sexta-feira está aberto as inscrições, eles também podem fazer alguma correçãozinha que veja que precisa ser feita na inscrição. Mas, assim, normalmente, que tipo de documentação é essa, assim, a documentação geral? Lembrando que é tudo da família, né? Então, atentar que não é apenas o estudante. Então, ele vai ter que levar toda a sua documentação pessoal, da sua família, que comprove renda. Tem que ser tudo muito linkadinho com o que você vai informar. Então, a cada componente familiar, você tem que colocar todas as documentações principais, que é a documentação básica, comprovante de residência, de renda, e todas essas documentações que são obrigatórias. Ele vai mostrar lá o passo a passo direitinho, cada item ele vai inserir. E ele fica sabendo se foi contemplado, quando? Exatamente. A gente sai agora ainda em fevereiro, dia 19 de fevereiro ele sai e ainda tem um período de complementação. Então, às vezes, precisou de alguma complementação, o próprio FIES, ele já informa e a gente tem um período de complementação dessa inscrição entre 20 e 24 de fevereiro também. Tá certo. Muito obrigada, viu, por essas informações. Inscrições do FIES, então, até o dia 6 de fevereiro, sexta-feira, agora. Maristela. Eu sei que esse momento do NE1 é muito esperado por quem está na busca por uma vaga de emprego. Hoje tem vaga de estágio, vaga exclusiva para pessoas com deficiência e oportunidades, em geral, para várias áreas disponíveis na Casa do Trabalhador. Olha só, aqui junto comigo tem 5 vagas para você que é professor de inglês. Oportunidade para trabalhar em Paulista, é preciso ter o ensino superior completo e 6 meses de experiência na função. Tem vagas também para você que atua como auxiliar de contabilidade. Oportunidade também em Paulista. São 4 vagas de estágio, tá? Ensino superior completo, 6 meses de experiência, já pode mandar o seu currículo. Tem oportunidade também para você que é auxiliar técnico de eletrônico para trabalhar na capital pernambucana. São 6 oportunidades. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, são aí os pré-requisitos para você se candidatar. E o salário para essas vagas foi informado, é de R$ 1.639. Tem vagas também para você que é encanador para trabalhar no Recife. São 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A escolaridade não é exigida. Se você tiver 6 meses de experiência no currículo, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas. Boa sorte aos candidatos. E a gente segue falando de oportunidade de trabalho. O contrato eventual é aquele firmado entre uma empresa e um profissional autônomo que presta serviços esporádicos e pontuais, ou seja, apenas quando existe demanda. Diogo Franco fala agora com a gente sobre esse assunto. Oi, Diogo, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente vai falar sobre esse assunto com Clécia Galindo, que é advogada. Bem-vinda ao NE1. Antes de tudo, a gente precisa saber o que caracteriza esse contrato de prestação eventual, porque não é um contrato de trabalho, né? Exatamente. Nesse caso, especificamente, o contrato de prestação de serviço de trabalho eventual, ele não está elencado na CLT. Ele vai ser justamente regulamentado pelo Código Civil, também pela lei previdenciária, que no caso o artigo 12, inciso 5º, vai falar que a prestação de serviço ela pode ser em âmbito rural, em âmbito urbano, e não há o caráter da habitualidade, podendo ser prestado para vários empregadores, Pois é, quando a gente pensa agora, a gente está no carnaval, se aproximando do carnaval. Aí tem aqueles serviços de camarotes, festas na rua, enfim, que são pessoas contratadas, que são chamadas para trabalhar
em bares como open bar, open food, que é de comida. Esse tipo de contrato, um exemplo, com um camarote que são 3 dias, isso se caracteriza no contrato eventual ou não? Então, tem que ter cuidado. Por quê? Porque nesse caso, quando há uma habitualidade, ou seja, o trabalhador ele tem dias específicos de trabalho, tem uma jornada específica, isso descaracteriza o trabalho eventual, que na verdade é uma prestação de serviço, porque a eventualidade ela é um trabalho pontual, específico, né? Quando há um serviço que vai ser prestado naquele momento. Mas se esse trabalhador ele vai vários dias, por exemplo, 7 dias de carnaval, já não é mais um trabalho eventual. E tem também aquele trabalho intermitente. É a mesma coisa? Tem diferença? Não. O trabalho intermitente, ele não é eventual porque ele está no artigo 443 da CLT, que fala que é um tipo de contrato de trabalho. E por ser um contrato de trabalho, ele precisa especificamente estar regido pela própria CLT e o empregador precisa estar atento às regras da CLT para este tipo de contratação, que é descontínua. É habitual, mas é descontínua. Ô, Clécia, e quando a gente pensa em serviços como este, é preciso fazer algum contrato escrito para assinar ou verbalmente? Porque verbalmente não vale nada, né? A lei ela não fala que o trabalho eventual precisa ter, de fato, um contrato escrito. Mas é interessante até para proteger o empregador, como também para proteger o trabalhador. Nesse contrato de trabalho eventual, é importante que tenham cláusulas demonstrando que não se trata de um trabalho habitual, mas sim de um serviço pontual relacionado a uma atividade meio da empresa. Pois é, uma coisa que eu percebo também, eu estava vendo até artigos, que existem pessoas que preferem contratar alguém de forma eventual, como um fotógrafo, maquiador, que ofereça nota fiscal. É interessante para proteger justamente esse trabalhador, como proteger esse empregador e demonstrar que, de fato, houve aquela prestação de serviço de maneira correta. Caso aquela pessoa que foi chamada para trabalhar de forma eventual, se ele não cumprir o que foi combinado? Então, no caso do trabalho eventual, se houver alguma cláusula no contrato de prestação de serviço, informando que é necessário o pagamento de uma multa, sim. Aí, nesse caso, as partes elas precisam cumprir. No caso do contrato de trabalho intermitente, a própria CLT, no artigo 452A, fala especificamente que se houver uma desistência no meio, nesse período, então, sim, é obrigatório o pagamento de uma multa de 50% do valor da remuneração, mas isso é no intermitente. No caso eventual, apenas se tiver lá no contrato. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. A gente conversou com Clécia Galindo, advogada, sobre contrato de prestação eventual. Maristela. E tem muito prestador de serviço agora nesse período do carnaval, né, Diogo? Importante demais, então, conhecer os direitos e deveres desse trabalhador. Agora há pouco, você viu que as aulas foram retomadas nas escolas da rede pública. E vamos seguir falando sobre o desenvolvimento infantil, que, para acontecer, precisa de acompanhamento desde cedo. A dificuldade para enxergar pode atrapalhar a aprendizagem. Mas sabe que dá para prevenir desde os primeiros sinais, quando a criança ainda é um bebê? Joabe Alves está com a gente nesse assunto. Quais são os indícios de que o bebê não enxerga muito bem, hein, Joabe? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Maristela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu falo ao vivo aqui do Hospital Oswaldo Cruz, fica no bairro de Santo Amaro. E olha, uma simples ação, por exemplo, o pai brincando ali com o bebê e aquela criancinha, né, não está com aquele olhar fixo, isso pode ser um sinal. Eu estou aqui com a doutora Catarine Salles, ela que é médica oftalmopediatra. Bem-vinda aqui ao N1. Eu trouxe esse exemplo, mas a senhora poderia trazer outros? E qual o momento que esse pai, essa mãe pode buscar uma ajuda médica? Boa tarde, Joá. Boa tarde, Maristela. Recife, né? Veja, todo momento é importante na criança, na visão da criança. A criança, na verdade, ela aprende a enxergar até 8 anos de idade. Então, quando a criança nasce, pelo protocolo da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela tem que ir para o teste do olhinho. No teste do olhinho, a gente já vai fazer a primeira triagem.
né? A gente vai ver se os meios estão transparentes para que aquela imagem chegue. A criança, ela nasce sem enxergar, tá? Ela nasce sem enxergar. E esse enxergar vai acontecer à medida que ela vai enxergando, ela aprende a enxergar enxergando. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é levar para o teste do olhinho. Uma vez levando para o teste do olhinho, isso já vai ser triado. Depois, nos 2 primeiros anos, a gente acompanha a criança de 6 em 6 meses, tá certo? Para ver essa evolução visual, tá? E a partir daí, uma vez ao ano, até os 8 anos e, claro, depois também. É importante a gente falar sobre o uso de óculos em bebês. Em que momento pode usar? Tem idade limite? Sim. Não tem idade limite. A gente tem que usar naquele momento específico que a gente detecta alguma alteração. Não é? Por exemplo, a imagem ela é captada pelos 2 olhos e vai chegar lá atrás no cérebro. Então, o cérebro vai aprender a enxergar até 8 anos de idade, como eu falei a vocês. Então, o que é que acontece? Uma vez que tem uma diferença de grau, por exemplo, de um olho para o outro, muito grande, aquele olho que não tem grau, ele vai dominar. E o cérebro vai anular a imagem daquele olho que tem um grau maior. A gente chama isso de ambliopia. É uma das causas, são várias as causas de ambliopia. Então, naquele momento, a gente tem que passar o grau da criança e usar até tampão. Tapar o olho bom para que o olho fraquinho comece a trabalhar e restituir essa imagem, né? Doutora, a gente está acompanhando aí o início desse ano letivo. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, em relação à visão. Se não tiver um acompanhamento, se tiver problema ali de visão, o bebê, uma criança, isso pode afetar o desenvolvimento? Sim, né? A gente sabe que a criança ela se desenvolve a partir dos sentidos, né? E um dos principais sentidos é a visão, né? A imagem, que chega ali e ela vai se locomover e se direcionar a partir dessa visão. Uma vez com baixa visão, a criança com baixa visão, ela vai dar sinais, ela vai às vezes bater nos lugares, ela vai aproximar muito o caderninho, né? E ela não vai se desenvolver de acordo com que ela deveria, para aquela idade. A gente terminar aqui, um diagnóstico precoce pode evitar problemas maiores? Sim, eu sempre oriento, tanto no SUS, eu trabalho no SUS, no Hermílio de Moraes, quanto no meu consultório, no Hospital Santa Luzia, para que os pais fiquem atentos a isso, para que os pais cheguem, se antecipem ao problema, porque todo problema, dentro do tempo específico, pode ser resgatado, pode ser resolvido. Doutora Caterine Salles, muito obrigado aqui pela participação com a gente no ENE1. Maristela, eu volto com você. Cuidar desde cedo para não se agravar, né, Joab? A seguir, tem informações sobre o Fevereiro Laranja, que alerta para os sinais de leucemia. Você vai ver também que em Olinda, uma das escolas municipais, não teve aula. As famílias foram pegas de surpresa e revoltadas fizeram um protesto. Quer aprender uma receita com sardinha? A gente ensina depois do intervalo e você vai ver como esse peixe tem nutrientes importantes para o corpo. O ENE1 volta já, agora 12h13. Meio-dia e 15, ENE1 de volta e temos imagens ao vivo para te mostrar da Rua Princesa Isabel, na área central da capital pernambucana. Esse trecho é no cruzamento com a Rua da Aurora, sentido bairro do Recife. A movimentação tranquila do trânsito aí na área central da cidade, das pessoas que estão seguindo aí para os seus compromissos da hora do almoço. Imagens para você de Joab Marques. Bem-vindo, Joab. Mostrando aí pra gente essa movimentação na cidade, agora 12h16. E a manhã de hoje foi marcada por grande movimentação de apoiadores e opositores do prefeito João Campos, na primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores do Recife, na área central da cidade. O Legislativo colocou em votação o pedido de impeachment do prefeito, protocolado no mês passado. Para ser aceito e o processo seguir, eram necessários 19 votos a favor. Como dos 37 vereadores da casa, 25 votaram contra, o pedido foi rejeitado.
9 vereadores votaram a favor e houve uma abstenção. O pedido foi motivado por uma mudança no resultado de um concurso público para procurador municipal, 2 anos depois de ter sido homologado. Camila Torres está acompanhando a movimentação desde cedo, tem todas as informações para a gente. Como está a movimentação aí agora, Camila? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no ENEU. O que a gente vê agora é a desmobilização mesmo, tá? Estou no estacionamento da Câmara e as pessoas estão saindo daqui, mas a gente tem imagens de mais cedo para poder mostrar para vocês. Havia grupos aqui dos dois lados, tá? Pessoas contra, pessoas a favor também do impeachment do prefeito do Recife, João Campos. Havia muita provocação e houve reforço da segurança aqui na Câmara. Só que mais agitado mesmo ficou lá dentro da Câmara, tá, pessoal? A sessão começou pouco depois das 10 da manhã. Apoiadores de João Campos chegaram muito cedo e aí as galerias foram ocupadas totalmente por pessoas que eram contra o pedido de impeachment. A sessão começou com um discurso do vereador Eduardo Moura, do Novo, o autor do pedido de impeachment. Ele foi interrompido 3 vezes enquanto falava. Depois dele, o vereador Samuel Salazar, líder do governo na Câmara, falou também. Ele rodou um áudio de George Bastos, o vereador que é suplente de Eduardo Moura, que usava um termo negativo para se referir aos apoiadores do prefeito João Campos que estavam presentes na galeria. Eduardo Moura, como ele era autor do pedido de impeachment, ele não votou, ele discursou, mas na hora de votar, quem votou foi o suplente dele, George Bastos, também do Novo. O placar ficou com 25 votos contra o impeachment, 9 votos a favor do impeachment, 2 vereadores não votaram e houve uma abstenção. Todos os 37 vereadores estavam presentes. O que aconteceu? Em 2022 foi realizado um concurso público para procurador municipal do Recife, concurso que foi homologado em 2023. O único aprovado para a vaga de pessoa com deficiência foi Marco Vinícius dos Santos Batista, mas quem foi nomeado para a vaga no ano passado foi Lucas Vieira Silva, que é filho de uma procuradora do Ministério Público de Contas e de um juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Lucas Vieira Silva havia feito a prova do concurso sem optar por vaga afirmativa, que inclui a vaga para pessoa com deficiência. Só que ele pediu a reinscrição no concurso depois de receber 2 anos, depois da inscrição inicial, o diagnóstico de autismo. 3 procuradoras que são concursadas, elas negaram esse pedido, mas mesmo assim o pedido foi aceito pelo procurador-geral do município, Pedro Pontes, que ocupa o cargo por nomeação do prefeito João Campos. Só que depois de muitas críticas e repercussão, João Campos, do PSB, ele voltou atrás e nomeou o candidato que havia, de fato, ficado na melhor colocação para a vaga de PCD. O pedido de impeachment ele foi apresentado pelo vereador Eduardo Moura, do Novo, em dezembro do ano passado. Ele dizia que, ao alterar o resultado do concurso, o prefeito havia cometido crime de responsabilidade e de atos de improbidade administrativa. Na sessão de hoje, os vereadores decidiram arquivar esse pedido de impeachment do prefeito João Campos e a gente traz a cobertura completa dessa sessão de hoje, Maristela, no ENE2. Com você. Obrigada pelas informações, Camila. E você viu no início desta edição que escolas municipais e estaduais deram início ao ano letivo hoje. Mas no bairro de Passarinho, em Olinda, uma escola não funcionou e as famílias dos alunos realizaram um protesto. Elas reclamam que os filhos estão sem aula por falta de estrutura e de professor e que a instituição de ensino pretende fazer um rodízio de alunos. Mães de alunos da Escola Municipal Vereador José Mendes de Lima protestaram ateando fogo em pneus. O protesto aconteceu na estrada de Passarinho, em Olinda. Segundo as mães, a instituição de ensino informou que não haveria aula hoje. Desde o ano passado que fica dizendo que vai chegar material, fardamento, nunca chega. Eu tenho uma criança autista, não tem auxiliar. Não tem o reforço que precisa para as crianças autistas, entendesse? Agora mesmo tá para voltar a aula, vai ter rodízio. Tenho essa criança com 2 anos, vai fazer 3 anos em abril. Falei para colocar na creche, porque eu preciso correr atrás das coisas dele.
disse que a Secretaria da Educação não permite, só a partir de 3 anos. Eu tenho um menino que usa GTT, não tem auxiliar, porque desde o outro ano que ele está inscrito na escola, não foi nem um dia para a escola, porque não tem professora para ficar com ele. Por que está tendo esse rodízio? Não sei, porque a Secretaria não quer pagar os professores não têm por obrigação de trabalhar de graça. A reclamação das mães não parou por aí. Não tem água para os alunos, não tem comida direito, né? Só tem merenda, mas os alunos acham ruim. Tem menino que dá nos alunos na escola e as professoras não resolvem nada. E a gente, mãe, não vai querer que os alunos batem nos filhos da gente, né? Minhas filhas reclamam do lanche, reclamam que fardamento não tem. Reclama também do ventilador, porque o ventilador é um ventilador só para 30 crianças. Não tem aula, minha gente. A condição, se vocês verem, se vocês entrarem lá dentro, não tem condição de uma criança ficar lá, entendeu agora? E eu só queria apelar aqui para a Prefeitura de Olinda, ela dá uma olhada um pouco nessa escola municipal José Vereador dos Mendes, para poder as crianças virem, né? E a gente não está tendo, minha gente, escola para as crianças, tanto faz eu trazer como levar para casa. E por direito delas, nós aqui estamos aqui apelando, fazendo esse protesto para poder as crianças virem estudar. Após ser procurada pela nossa produção, a Prefeitura de Olinda informou que a escola está passando por mudança estrutural e que a situação será normalizada na próxima segunda-feira. A gente vai seguir acompanhando. Fevereiro é um mês de conscientização para o diagnóstico precoce de leucemia. Joabe Alves está de volta para falar sobre os sintomas e também sobre como é o tratamento, né, Joabe? Maristela, estou aqui de volta. Vou sentar aqui pertinho dessa mãezinha que ela teve o diagnóstico hoje da pequena. Qual é o nome dela? Ana Olívia. Estou conversando com a Sueli, ela é lá de Salgueiro, no sertão do estado. Sueli, antes desse diagnóstico, o que é que você ficou atenta aos sintomas? Você procurou o postinho de saúde lá em Salgueiro? Como é que foi? Ela começou com febre, uma febre persistente, indo, voltando, eu sempre dando remédio, aí as febres indo e voltando, ela ficava boa, passava uma semana, um pouco voltava de novo. Aí foi onde ela começou a vomitar, e ficou bem amarelinha, inchou também, eu levei ela, aí ela fez um exame, um hemograma, aí disse que estava com anemia fortíssima, aí tomou sangue, aí no que ela tomou sangue, viu que não ficou do jeito que ela ficava normal, aí foi onde eles suspeitaram que podia ser uma leucemia. Aí foi onde encaminharam ela para cá, para Recife. Como é que foi esse diagnóstico hoje? Foi um abalo grande, que eu não esperava uma coisa dessa. Assim, disseram que podia ser, mas eu nunca esperava que fosse uma coisa dessa, não. Mas agora vai iniciar o tratamento e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. É linda, viu? Saúde para vocês, obrigado aqui pela participação. E isso tudo, né, gente, liga um alerta, né? A bebezinha, a Ana, tem 9 meses. Estou aqui com a doutora Adriane Moraes, bem-vinda aqui ao NE1. A gente viu aí a história da Ana, né, que descobriu cedo, né, doutora? Isso aumenta a chance de cura? No caso da leucemia, que é uma doença extremamente aguda e de rapidíssima progressão. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para poder a gente fazer na leucemia uma intervenção precoce e aumentar, sim, as chances de cura e dar para ela uma condição melhor de tratamento. A leucemia, como a mãe falou, os principais sinais de alerta foram esses aí que aconteceram com a Ana Olívia. Então, uma febre persistente que não melhora com nada, às vezes faz-se tratamento com antibiótico e aquilo não melhora, manchas no corpo, que são sinais de sangramento cutâneo, dor abdominal, dor na barriga, né, que não passa, ela vomitou, aquela indisposição, a palidez excessiva, então tudo isso aconteceu com ela. E essa mãe, que é muito esperta, procurou o serviço de saúde, e não só ela procurou, como ela insistiu, dizendo que havia alguma coisa errada com a filha dela, até que colheram um hemograma, que é um exame que pode sinalizar para a gente, ele não dá o diagnóstico, mas ele sinaliza e suspeita fortemente. E daí ela veio encaminhada para um serviço de referência. A gente está na campanha do Fevereiro Laranja, a iniciativa do GAC, uma promoção, né, do GAC e de outras instituições também, mas assim, muito importante chamar a atenção esse mês para esse tipo de doença, que é o câncer mais comum na infância.
Então, é raro, porque todo câncer em criança é raro, mas dos raros é o mais comum. Então, é muito importante que haja suspeição. Então, você que é agente comunitário de saúde, os professores que estão em sala de aula, vendo os alunos, pais que cuidam dos seus filhos, fiquem atentos a esses sintomas. É muito importante, o objetivo não é causar o alarde, fazer disso um alarde, mas trazer esse recado, né, para vocês, para que chame a atenção e as pessoas procurem o serviço de saúde. Doutor, e o tratamento, como é que funciona? O tratamento é a quimioterapia. Ana Olívia já iniciou a quimioterapia e existe uma chance de cura altíssima na maioria das leucemias, dos casos de leucemia. Então, é basicamente a quimioterapia e, em alguns casos, o transplante de medula óssea. Doutora Adriana, médica oncologista pediatra, muito obrigado aqui pela participação. Obrigada, mãezinha ali, por participar com a gente. Saúde aí para a família. Eu volto com você no estúdio. É isso, Joab. Muita saúde para Ana Olívia. A sardinha é um alimento rico em proteína e ômega 3. Seja em lata ou natural, os nutricionistas recomendam que a sardinha seja incluída no cardápio da família pelo menos uma vez na semana. Pode ser no pão, junto com cuscuz, com macarrão, sempre é rápido e prático de fazer. E a gente agora vai trazer dicas de como consumir a sardinha de um jeito gostoso e saudável. Na cozinha de Cristiana, que é nutricionista, um item não pode faltar: a sardinha, no lanche ou nas refeições mesmo. Ela é fit. Ela é detox, as pessoas ficam tomando shot disso e daquilo, mas é o alimento ao vivo ali, né? Então, riquíssima em ômega 3. Para se ter uma ideia, uma sardinha, ela já chega na metade ou quase, ela alcança 60% da recomendação diária de ômega 3. Em menos de 15 minutos, a nutricionista prepara uma receita prática e com um ótimo custo-benefício. Veja o que você vai precisar: meia cebola, meio limão, metade de um tomate, sal, azeite e manjericão. São poucos ingredientes mesmo e rapidinho fica pronto. Ela juntou a sardinha com a cebola e o tomate picados, uma pitada de sal, um pouquinho de azeite e o manjericão a gosto. E limão. Cristiana fez torradas de pão e colocou a mistura em cima, montando como uma brusqueta caprichada. A porção de uma latinha serviu 3 torradas e tudo custou menos de R$10. Tudo que tem na lata de sardinha pode ser aproveitado. A sardinha na lata, ela sofre um processo térmico de alta temperatura. Inclusive, isso agrega um valor a mais à sardinha e aos peixes, que é a espinha, ela fica muito macia. E é para a gente ingerir a espinha, porque ali está a fonte de cálcio da sardinha. O ômega 3 do peixe, ele passa para o óleo. Então, ele é super... O óleo é nutritivo. Cristiana se preocupa em oferecer opções de comida prática, saudável e com um ótimo custo-benefício. E lembra como as pessoas podem e devem ajudar os moradores em situação de vulnerabilidade social. Para a doação de cestas básicas, sardinha tem várias vantagens. Ela não é perecível justamente pelo tratamento térmico, ela tem um prazo de validade muito longo, então ela não estraga rápido. Ela é fácil de ser transportada, ela não é pesada. Então, e ela agrega muito valor. Neste supermercado, encontramos alguns tipos de sardinha em lata. A mais barata custa quase R$5. A mais cara, aproximadamente R$ 7,50. Muita gente tem o costume de levar para casa pelo menos uma lata de sardinha. O peixe é rico em ômega 3 e combina bem com... Combina mais com cuscuz. É bom, né não? É bom. Eu gosto de fazer ela no molho, na tomate, na cebola, no pimentão, assim, no molho, assim. Dona Maria comprou 2 latinhas. Ela adora. Essa aqui é mais prático, mais rápida, né? Aí você abriu, botou, até no pão é gostoso. Bom, é muito bom. Você já comeu no pão? Bota uma verdurinha, né? No pão é uma delícia. Um limãozinho. Então. Eu fiquei com água na boca. Até com a cervejinha, cai bem. Ai, é bom demais. O gerente da loja disse que eles vendem 3 tipos de sardinha. Em lata, fresca, R$ 13,98 o quilo, e congelada, mais de R$ 17 o quilo.
a opção da lata vai mais para a praticidade, né? A praticidade, a versatilidade que ela tem. E a in natura, ela tem muito mais venda ainda, muito na sazonalidade. Na Semana Santa, o pessoal compra mais a in natura do que a de lata. Gosta de preparar na panela, né? Isso, com certeza. Mas no dia a dia mesmo, a de lata ela sai mais pela praticidade. Seu Geraldo comprou 1 quilo de sardinha. Ele prefere peixe a carne bovina. Ele também deu uma dica que deixou a gente com água na boca nesta hora de almoço. E eu preparo ela fica igual a de lata, bem molinha, né? Eu boto uma camada de cebola com outra de tomate e boto ela em cima. Depois cubro novamente com outra camada de cebola e uma de tomate. Depois cubro novamente. Depois boto um copo, desse copo americano, de azeite e um copo de vinagre e sal a gosto. Fica molinha. Pode fazer que dá certo. Aí sabe, viu? E já que estamos falando de comida saudável durante o carnaval, é importante ficar atento à qualidade da alimentação antes de cair na folia. Bora saber então quais os alimentos ajudam a dar aquela energizada para aguentar todo o período da festa com saúde. Quais são os alimentos que são vilões aí? Natália Dielu vai conversar com uma nutricionista para tirar todas essas dúvidas para a gente. Natália. Oi, Maristela, a gente está aqui na Feira do Cais de Santa Rita para falar desse assunto, porque o carnaval está chegando, o rojão é grande, né? Precisa ter muita energia e tudo isso passa por uma boa alimentação. A gente está na parte de frutas e verduras, né? E todas as frutas, a essência delas tem carboidrato, algumas mais, outras menos, e carboidrato traz muita energia. Então, fruta já é algo bem certeiro, mas é preciso também tomar alguns outros cuidados, adicionar outros elementos a essa alimentação. A gente está aqui com Jaqueline Guzmão, que é nutricionista. Doutora, explica pra gente qual é essa alimentação que dá energia, que dá força para curtir os bloquinhos, para curtir o carnaval. Boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso corpo ele precisa de energia, de hidratação e reposição de minerais para que a gente aguente toda a hora da folia. Então aí a gente pode apostar bastante nas frutas, que elas são ricas em carboidratos e além disso elas vão hidratar o nosso corpo, que é importante. A gente não pode esquecer também da hidratação. A água é super importante, mas você pode estar associando ali com a água, uma água de coco, um isotônico, para justamente fazer essa reposição de minerais que é perdido com o nosso suor. Tem aqui melancia, tem pera, maçã, melão, tudo isso é bom. Com certeza, todas as frutas elas têm bastante água que vai nos hidratar, principalmente o melão, a melancia, mas a gente também não pode deixar de fora as outras, banana, maçã, abacaxi, todas elas são importantes nesse momento de hidratação. Pensando assim, café da manhã, né? Vou pro Gala da Madrugada, vou para Olinda, qual é o café da manhã certeiro para ficar com energia, ficar bem? Então, pensando no carboidrato, a gente pode ter ali um pãozinho com o ovo, né? Porque a gente precisa associar a proteína para que a gente mantenha essa disposição durante a folia. Então, sempre pensar no carboidrato, seja um pão com ovo, seja uma tapioca com um franguinho desfiado. E aí a gente vai associar a uma fruta. Pode ser uma laranja, pode ser uma maçã, que aí a gente vai estar associando o carboidrato, hidratando e com a proteína a gente vai manter toda a energia para a folia. Agora sim, a pessoa às vezes está ali pulando muito carnaval, curtindo e de repente ela sente fome. Aí tem salsichão, tem espetinho, né? Tem escondidinho de macaxeira. O que é que faz? O que é que dá para comer na rua que assim pode ser bom para manter ali o pique? Você pode se programar, levar na sua pochetezinha um pouquinho de oleaginosa, seja castanha, seja amendoim, é algo interessante, é uma gordura boa que vai te deixar saciado, mas se pegou surpresa, não tem, e o que te resta lá? As frutas, uma tapioca com uma boa proteína, procura sempre comidas mais leves para que você consiga continuar na folia. Salsichão? Bom, se não tiver nada, vai no salsichão. Mas a gente tem tantas opções hoje em dia, né, que a gente pode escolher, sim, uma fruta melhor. Uma fruta, por exemplo, que é bem melhor. Tô brincando, doutora. Mas falando também dos vilões, né, dessa alimentação, o que é ruim? Fritura,
Isso, é bom a gente evitar, até mesmo dias antes do carnaval, evitar esse excesso de frituras, essas gorduras ruins, porque isso não vai te deixar leve para o carnaval e a gente precisa de se divertir. Então vamos se divertir leve, comendo proteína de verdade. A gente está falando carnaval, mas também vale para tudo, para a vida, né? Tem gente que para poder ficar mais ali animado e tal, toma energético. E aí, doutor, o que é que a gente pode falar sobre os dos energéticos, dos pré-treinos, quais os cuidados que a gente deve tomar? A gente tem que ter cuidado com o consumo de energético, porque os energéticos, eles normalmente são ricos em cafeína. E somando o café, o chocolate, o refrigerante que a gente já utilizou ao longo do dia, é fácil a gente ultrapassar a quantidade mínima ideal para os adultos saudáveis, que é 400 miligramas de cafeína. Então, assim, energético não é água, energético não repõe energia, ele é um estimulante que pode ser usado sim, mas com moderação. Todo dia não, de vez em quando só, né? Obrigada, viu, doutora? Obrigada, até mais, obrigada. Boa tarde. Maristela. Já faz o seu planejamento, né? Organiza aí os lanchinhos, né? Para se manter bem saudável durante o carnaval também, para aproveitar a festa. A seguir, como escolher as atrações para os polos descentralizados do Carnaval do Recife. E você vai ver como foi a festa ontem à noite, no momento da entrega da roupa que o Homem da Meia-Noite vai usar este ano. Agora, 12h38, o NE1 volta já. O Homem da Meia-Noite recebeu ontem, no dia do aniversário de 94 anos, o baú com a roupa que vai vestir no carnaval deste ano. A divulgação do figurino do Calunga é sempre rodeada de muito mistério e expectativa. E essa entrega do fraque gigante não podia ser feita de qualquer jeito. Teve cortejo de maracatu pelo sítio histórico de Olinda e transporte especial pelo Som na Rural. O baú com o misterioso fraque saiu da casa da estilista pernambucana Aya Maraki, na rua 13 de Maio. Figurinista há mais de 30 anos, ela nunca tinha vestido um gigante de Olinda. Os últimos 2 meses foram de 19 horas de trabalho por dia para deixar tudo pronto. E essa roupa ser entregue hoje, nessa data tão importante que é o aniversário do filho de Iemanjá, saindo daqui do meu ateliê, isso tem um grau de importância e de orgulho, de sentimento de gratidão enorme. Todos os detalhes foram feitos à mão, então eu quero que vocês se atenham aos detalhes, porque todos os detalhes têm uma simbologia muito grande para quem é de matriz, de religião de matriz africana. O baú foi colocado em cima da Rural. O veículo é conhecido pelo projeto Som na Rural e abriu caminho para o cortejo de maracatu. Então, essa é uma das missões mais importantes do Som na Rural, se não for mais importante, porque levar a roupa do Homem da Meia-Noite, o traje novo do Homem da Meia-Noite, principalmente quando ele está celebrando, os tambores silenciosos, para a gente é uma coisa, é uma missão que tem que ser feita com muita responsabilidade. O presidente do Homem da Meia-Noite foi de carona na Rural. Ele teve a ideia de reunir 10 nações de maracatu, sendo 9 de Olinda e 1 de Igaraçu, no cortejo que marcou a entrega da roupa e o aniversário de 94 anos do Calunga. Quando a gente pensou nos tambores silenciosos, né, que é o nosso tema, veio logo a ideia de homenagear a ancestralidade, a resistência de um povo que muitas vezes não tem voz e que precisa ser ouvido. Homenageados da agremiação seguiram um cortejo, entre eles os cantores Maciel Salu, Ciba Veloso e o grupo Bongar. É um momento muito importante para muitas pessoas que estão aqui, porque é um homem que representa muito no coração de muita gente, e por isso que tem gente que tem tatuagem, tem tudo. O maracatu Nação Pernambuco marcou presença. Raimundo é o rei desde a fundação, há 36 anos. Fica feliz em ter o seu maracatu de coração homenageado por ele? Muito feliz, é como se tivesse ganhado o Grammy ou então o Oscar. O cortejo seguiu até a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Olinda, considerada a primeira do país ligada à Irmandade de Negros. E também faz parte do patrimônio histórico e artístico nacional. É ao redor dessa igreja
Aqui, maracatus de baque virado se encontram na tradicional noite dos tambores silenciosos da cidade. Foi aqui que o homem da meia-noite decidiu receber o baú com o fraque deste carnaval. Os sinos da igreja anunciaram um momento especial. O Calunga saiu sob aplausos, papel picado e canto de parabéns. O baú permaneceu fechado. O folião só vai mesmo conferir o resultado à meia-noite do sábado de carnaval. Para a mãe Bete de Oxum, mestra coquista criada na comunidade Barreira do Rosário, a entrega na igreja foi carregada de forte simbologia. É imensurável a alegria ver esse povo, ver essa comunidade, ver esse Calunga recebendo sua roupa, trazendo os tambores desse nosso país, dos terreiros desse país. Moradores e turistas acompanharam a festa. Quem gosta de carnaval não consegue viver sem isso aqui não. Eu acredito que vai vir com muita força, vai trazer muita ancestralidade e assim, para o carnaval daqui, enriquecedor. Tá lindo demais. Lindo demais. É a primeira vez que eu venho a Olinda e tá muito bonito, muito bonito. É uma energia maior do que ver por foto, ver por vídeo, ver na televisão? Ah, com certeza. A gente conhece muita gente bacana daqui, muita gente legal. E o povo é muito receptivo, caloroso e com certeza é de se voltar. O Calunga ainda desfilou até a sede da agremiação, pertinho da igreja, seguido por centenas de foliões. Foi recebido com fogos de artifício e muita alegria. E a partir de hoje, uma votação pela internet vai escolher as atrações que vão se apresentar nos palcos descentralizados do Carnaval do Recife. Quem tem os detalhes é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Boa tarde para vocês. Eu não posso mais nem dizer reta final, né? Porque começou de vez, muitas festas já acontecendo aqui no Recife. E essa notícia que a gente traz, ela mexe mesmo com as comunidades, com os bairros, porque são 27 polos e aí perto da sua casa pode ter sim essa atração que você quer escolher. São mais de 1.400 artistas, agremiações, blocos e dentro desse total você pode escolher os melhores que você quer que, na sua opinião, que você quer então essa apresentação nesses polos descentralizados. São muitos, né? A gente sabe que tem polos, por exemplo, lá na Zona Norte, Bomba do Emetério, Alto Zé do Pinho, na Várzea, aqui em Santa Amaro, onde nós estamos. E o Marcelo Canuto é o diretor-presidente da Fundação de Cultura do Recife. E vai explicar para a gente essa votação que começa hoje no Conecta Recife. Muito obrigado, Canuto, em estar aqui conosco. Como é que funciona? A pessoa pode, então, ter esse favorito perto de casa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, visa democratizar, aproximar a população da grade do Carnaval, né? Essa votação começa hoje, então vai até quinta-feira. Você entra na plataforma Conecta Recife com a sua senha, é a senha da vacina, a mesma senha que você faz a matrícula escolar. E aí lá vai ter um banner que vai lhe encaminhar. Aí você vai lá, entra no polo que você quer votar. Então, por exemplo, a lógica é o cidadão de Santa Amaro escolher a quinta. Santa Amaro escolhe a categoria, porque a categoria pode ser uma agremiação, um cantor, um afoxé, um maracatu. E aí aparece você escolhe exatamente aquele que for de sua preferência. Ou seja, é totalmente uma forma democrática de você ter uma grande atração, uma atração que você goste perto da sua casa. Claro, é uma forma de você trazer para você a escolha da grade. Você valoriza o cidadão, porque ele vai ver o artista que escolheu no palco, né? E você democratiza, porque você aí dá muita chance, é muita gente que disputa o mercado nesta hora, né? Então, é uma grande escolha do cidadão fazer uma opção nesse momento para os artistas da terra. São apresentações, são artistas locais e também nacionais? Não, são todos locais, né? A gente tem um teto de apresentação que o cachê tem que ser até 16.400, justamente para valorizar, né, para fortalecer a cadeia cultural do Recife. Isso mexe também com esses artistas e essas comunidades, eles fazem campanhas assim para essa apresentação? Sim, isso é legítimo e deve acontecer,
Porque tanto o artista pode fazer, como também o fã daquela banda, daquele afoxé, deve fazer também. Com isso, você faz um grande movimento na comunidade e no final sobe ao palco junto com outros artistas, porque neste mesmo palco tem os que foram votados pelo Conecta, mas tem os artistas que foram fruto da curadoria da Fundação de Cultura e da Secretaria de Cultura. E a pessoa pode votar quantas vezes? A pessoa pode votar uma vez, é uma votação por CPF. Ele também pode votar, Canuto, por exemplo, ele vota pelo polo, por exemplo, ele não pode votar aqui em Santa Amaro e também num outro polo? Não, ele vota apenas em um polo. Agora, o cidadão de Santa Amaro pode votar, por exemplo, para o polo do Cordeiro. Ele tem essa liberdade, mas a votação é um por cada cidadão. Vai até quando? Vai até quinta-feira, às 18 horas. E essa divulgação? À noite da quinta-feira já saem todos os escolhidos. O frevo já está na rua e ainda dá tempo de aprender a dançar pelo menos uns passinhos básicos até o carnaval. Uma escola no Recife oferece aulas de graça de frevo, tanto para iniciantes quanto para quem já dança por aí. Diogo Franco está ao vivo na Escola Municipal de Frevo, no bairro da Encruzilhada, no Recife. Já deu para aprender por aí algum passinho novo, Diogo? Tá com frevo no pé? Oi, Maristela. Pois é, estou aqui na Escola de Frevo do Recife. Veja bem, eu sou bom no frevo, né? Eu já fui, na realidade. O bom recifense tem que prezar bem o frevo, né? Que é patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco desde 2012. E a gente aqui está acompanhando uma oficina de frevo que está sendo ministrada aí pelo passista Menininho. Ele está aqui com essa oficina que já tem aproximadamente um mês. Né, esse grupo aqui, um grupo de aproximadamente 10 pessoas. Então eles aproveitam a hora do almoço aqui para poder aprender a dançar frevo. Mas deixa eu atrapalhar um pouquinho aqui, a gente combinou esse atrapalhar. Menininho, boa tarde, bem-vindo ao NE1. Dá tempo ainda de aprender a dançar frevo, faltando menos de 15 dias para o carnaval? Meu filho, sempre há tempo para a gente aprender a dançar frevo. Se eu ainda arrisco dizer, quem vem brincar o carnaval no Recife ou no nosso estado, já vai entender o que é o frevo a partir da pulsação desse ritmo maravilhoso. Veja, tem muita gente já no Recife, de outras cidades, de outros estados. E aí, quando a gente pensa assim, tipo, qual o passo que seria ideal, fácil, para a pessoa já dizer assim, tô dando bem no frevo? A gente pode tentar arriscar, já que estamos na capital pernambucana, né, nesse litoral maravilhoso, a gente pode arriscar um banho de mar para frente. Então bora. Não é um banho de mar para frente? Ó, circula os braços para frente e saltita com as pernas para trás. E imagina, traz essa imagem como se você estivesse nadando de frente. Agora eu soube também que tem nadando de trás também. Claro, a gente é muito habilidoso, então banho de mar para trás. Chutando as pernas para frente e circulando esses braços para trás. Tem um outro também que tem, mais fácil, acho que tem o quê? O Saci é fácil também? Saci Pererê, menino, tu tá arretado mesmo. O recifense, homem. Sabendo de tudo, né? Pernambucano. Bora testar o Saci Pererê? Ó, equilíbrio sobre uma perna, formando o número 4, e a gente brinca com esse joelho saltitando para esquerda e para direita, para esquerda e para direita. Quando a panturrilha já estiver queimando, né? A gente prepara para trocar de perna. E aí, agora, o que eu estou percebendo? Todo mundo aqui está tendo um equilíbrio. Deixa eu conversar contigo. Há quanto tempo você aprendeu a dançar frevo? Olha, eu já tenho um frevo assim, de ir para bloquinho há muito tempo. Mas só agora que com a oficina que eu vim e estou aprendendo real. Como é o teu nome? Hanna. Nossa, Hanna, obrigado, viu? Deixa eu ir aqui atrás dos meninos também aqui. Vem cá você, como é o teu nome? Matheus Alves. Matheus Alves, me fala uma coisa, tu já fazia frevo ou não? Já sim, mas nunca levei a sério, teve de escola, hein? Quando criança, mas desisti um pouco, mas sempre está no nosso DNA, né, de recifense. É DNA do recifense, né, Matheus? Tá ligado? Pernambuco é meu país. Pernambuco, meu país, obrigado. Menininho, chega aqui de novo, menininho. A gente aprendeu aqui banho de mar, pra frente, pra trás. Agora uma coisa, a tesoura, até a Xuxa no Hilarie fazia tesoura, né? Isso. Tem gente que acha difícil, mas tem que ter uma habilidade, não é? Tem, a tesoura é um passo que existe muito, um controle motor muito importante. Então, apesar de parecer um passo fácil, é um passo muito característico na nossa dança, exige uma habilidade motora interessante. Por exemplo, na nossa sistematização de ensino, a gente inicia calcanhar. O calcanhar indica para o lado que eu vou caminhar primeiramente. Num primeiro passo, cruzando as pernas. No segundo passo, afastando.
Como o calcanhar agora está apontando para o lado esquerdo, então vou andar um primeiro braço para a esquerda, cruzando a perna direita por trás e a outra afastando. E nessa brincadeira, a gente vai cortando os males na nossa tesoura e brincando na alegria do Carnaval do Recife. Olha só, brincar assim no Recife, em Bezerros, em Olinda, em Camaragibe, em Jaboatão, é frevo em qualquer lugar do estado. Em qualquer lugar do mundo, porque esse é nosso patrimônio cultural e imaterial. Qual outro passo que a gente pode fazer? O serrote é difícil. O serrote, a gente vai juntar esses saltitos que a gente já fez no banho de mar para trás, né, com esses saltitos de perna, só que a gente vai trazer uma perna cruzando à frente da outra e saltitando, saltitando, saltitando. Fácil, 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 mamata. Pessoal, é muito frevo para vocês, bom carnaval, viu? E que a sombrinha continue aí equilibrando esse frevo maravilhoso que faz parte da nossa terra, característica da nossa festa. Volto contigo, Maristela. É isso aí, é Recife, é frevo. Uma delícia, né? Aprender mexe com o corpo todo, um símbolo do nosso carnaval pernambucano. Lindo demais, Diogo. E o carnaval faz a gente pensar nas fantasias e nas maquiagens. As cores vibrantes, como laranja, rosa, o vermelho, continuam sendo tendência para a festa. Mas, de acordo com os maquiadores, este ano os brilhos vêm de maneira mais discreta, em pontos de luz. Outra moda são aquelas pedrinhas e também os cristais. Natália Dielu vai trazer todas as dicas de maquiagem para o carnaval deste ano. Mostra pra gente, Natália, por favor. Eu estou aqui com a Stephanie Cordeiro, que já está até com uma make de carnaval, ela é maquiadora, ela que vai trazer essas dicas pra gente, porque esse ano está na moda também os tons pastéis, né? Tons mais claros, apesar de que carnaval tem sempre as cores, né? Sempre cor, sempre brilho, né? A tendência correta mesmo é você pensar que a maquiagem tem que refletir o que você gosta de vestir. E glitter, cor, pedraria nunca sai de moda. Então assim, se você não consegue se decidir por uma cor, você pode fazer como eu, usar todas as cores, usar pedraria, não se preocupar em ficar assimétrico, porque carnaval é diversão, né? É expressão, é liberdade. Então você pode colocar pedrinhas como se elas tivessem caído no seu rosto, colocar muita cor, muito brilho e também não se limitar a acessórios de maquiagem, porque tem muita pedraria de unha, muito glitterzinho que a gente pode usar a criatividade, né? Só para situar vocês, eu estou aqui na Rua das Calçadas. Aqui tem muitas lojas de bijuteria, né? Que também nesse período organizam as vitrines com maquiagens de carnaval. Então tem delineadores coloridos, tem sombras, tem também glitter, tinta para cabelo. Que eles já trazem em roupagens diferentes, né? Eles sempre trouxeram um spray e esse ano eu vi muitos desses que são para você pintar mechinhas em específico do cabelo. Tipo qual? Esse aqui, ó. Aí tem várias cores diferentes, tá vendo? É para você pintar mechas específicas do cabelo. E os delineadores também você pode usar de forma muito criativa para fazer desenhos, delineados gráficos. Não se limitar também no uso do produto em si. Você pode usar blush como batom, blush como sombra, sair um pouquinho das áreas que a gente costuma delimitar e se divertir, né? Você fez essa make que tá linda, colando com o que as pedrinhas? Com cola de cílio, é a melhor coisa. Mas assim, uma coisa que a gente tem que lembrar e não pode esquecer nesse carnaval, de usar protetor solar por baixo, principalmente quando você for usar pedrinha, que a gente não quer estar curtindo em Olinda, tá curtindo no Recife Antigo e depois tá com o bronze da pedrinha no rosto, né? Então Oi? Derreter é inevitável, a maquiagem derreter é inevitável, né? Nesse sol, nesse calor. Mas aí vocês levam um lencinho de casa, bebem muita água, enxuga o suor sem pressionar, sem esfregar tanto o rosto. E a pedrinha não cai. Com cola de cílio, ela realmente não tende a cair tanto. Bem como na hora de remover, você pode usar algum produto mais oleoso, né? Um cleansing balm, um cleansing oil, que vai remover a cola de forma mais segura. A gente sempre pergunta o que usar para colar, né, o glitter no rosto. Aqui eu não sei se isso é de cabelo. Então, eu acredito que esse glitter já venha com cola. Mas aí tem glitter que vem com cola. Quando não vem com cola, o que é que a gente faz? Você pode usar cola de glitter em específico, que a gente tem também na maquiagem cola de glitter e cola de cílio. Bem como você pode, às vezes, só borrifar uma bruminha, que o glitter, por ser fininho, ele já vai colar no rosto. E o que mais tem de legal por aqui?
Porque para completar essa produção, a gente pode também pensar em passar o glitter no cabelo. Vai ser só difícil para tirar, né? Mas... Aqui tem muito acessório de cabelo. Eu tava vendo ali mais para dentro que tem xuxinha colorida, acessório para prender no cabelo. Ó. Vamos dar uma andada aqui pra gente mostrar se Rodrigo Lobo vai conseguir chegar. Essas pedrarias em si, lá no meu espaço, a gente costuma usar muito nas produções de penteado. Então, assim, aconselho fortemente que a gente pense em trança, rabo de cavalo, coque. E para ficar divertido, a gente pode aplicar isso aqui no cabelo. E aí você pode usar cola de cílio para aplicar no cabelo, que ela remove facilmente, bem como um spray. Você aplica o spray e depois vem com o produto, ele cola no cabelo e sai bem rapidinho com a lavagem. Muito legal, porque eu também tinha vindo aqui ao centro antes e vi que muitas lojas estão vendendo esse kitzinho aqui, que é R$ 9,00 no atacado, R$ 12,00 no varejo. Isso, e eles são bons porque eles já vêm com essa divisória que você não mistura todos os glitters, consegue levar na bolsa e consegue retocar ali no bloquinho. E consegue colocar naquela amiga que não se produziu tanto, né? Que não se preparou, tá ali de última hora. É maravilhoso pro cabelo, pro rosto, pros olhos, pra boca. Eu acho que uma tendência muito forte esse ano também é a gente apostar um pouquinho na boca, né? A gente costuma focar muito no rosto, mas tem coisa muito divertida. Obrigadão, viu, Stephanie? Ótimas dicas. Ai, obrigada, fico muito feliz, tá? Maristela. Amamos as dicas, Natália, e eu agradeço demais a sua companhia no N1 de hoje, que volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.